Boa tarde a todos, né? Eu vim aqui apresentar o Leonardo Villagra, que vai falar para vocês hoje, e para grande surpresa, né, e para grande alegria, o Leonardo, o Léo, como nós aqui chamamos carinhosamente, ele trabalha conosco aqui no SEAD, no UVON. Ele é tutor das disciplinas de comunicação empresarial, língua portuguesa, textos científicos e metodologia científica, né? E trabalhamos juntos. Então, vocês estão em ótimas mãos. Ele tem formação em letras na UF, especialidade dele é na área de linguística, então ele tem conhecimento muito amplo e muito grande, é uma área extremamente difícil, né? Ele tem artigos publicados, já participou de vários congressos e colóquios, e ele trabalha aqui conosco. Então, ele, na verdade, para várias pessoas que estão a cursar essas disciplinas, ou já cursaram as disciplinas, né, no 100%, que é o VVON, e até também no VVIM, que nós também temos, né, que são algumas disciplinas presenciais, o Léo e eu estamos sempre juntos, ok? Então, tem uma excelente palestra. Léo, é um prazer revê-lo, né, apesar da distância física, mas estamos presentes sempre aí virtualmente, né? A todos os presentes, uma boa tarde. Obrigado por estarem aqui. Conforme muito bem o professor Roberto falou, meu nome é Leonardo e eu darei a palestra de hoje, cujo nome é A Leitura nos Tempos de Touchscreen. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar a minha tela. Por que eu pensei em relação a esse tema? Eu procurei pensar, na hora da elaboração, eu pensei em um assunto que seja bem abrangente, que não foque especificamente em um curso de graduação especificamente. E, além disso, eu imaginei que seria algo mais atual, porque não só a leitura é comum a todos nós, em todos os cursos de graduação e também na pós-graduação, como também todas as alterações que estão ocorrendo atualmente em relação, como a gente vai ver, principalmente com as tecnologias digitais, que aqui está sendo representado pelo touchscreen, tudo isso ela vai interferir de alguma maneira na nossa relação com a leitura, com o texto, e impacta diretamente na compreensão dessa nova forma de produzir e também de compreender textos. Então, vamos começar. Só para retomar um pouco, eu sou Leonardo Villagra, e desse restante desse sobrenome todo aí. Sou mestre em estudos linguísticos pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tenho MBA em gestão de projetos, equipes e learning pelo Centro Universitário Cidade Verde. Tenho uma graduação, eu sou graduado em letras português pela Universidade Federal do Espírito Santo. Já trabalhei como professor de ensino fundamental 2, de ensino médio, de pré-vestibular, e hoje eu atuo nas disciplinas de língua portuguesa, textos científicos, metodologia científica, comunicação empresarial e também introdução à educação à distância. Também produzo material para EAD nos cursos de graduação e também sou revisor textual. Bem, vamos então dar início à palestra, especificamente no conteúdo que iremos tratar. Os primeiros passos que a gente pode dar aqui, eu gosto muito dessa frase, eu acredito que eu seja dono dela, mas de uma certa forma, quando eu pensei sobre esse tema, eu na verdade comecei por essa frase. Não basta sermos leitores de livros, temos que ser leitores de telas. Eu acho que, se fosse sintetizar essa palestra, eu acredito que ela ficaria centrada nessa frase aqui. Não basta atualmente sermos leitores de livros, mas também nós temos que, pelo menos, entender o que seria as telas, o que ela interfere na leitura, o ato de ler é o mesmo que nos livros, quais são os desdobramentos em relação a isso, é o que a gente vai tratar, é o tema que a gente vai tratar hoje. Então, e o objetivo que a gente vai buscar atingir aqui é discutir sobre os impactos causados pelas tecnologias digitais na leitura contemporânea. Basicamente, a gente vai buscar atingir esse objetivo. Bem, antes a gente tem que lembrar, ou pelo menos estabelecer aqui, o que seria a leitura em si.
tá? Nós partimos do princípio que a leitura, segundo Silva, citado por Pan e Vilarinho, que a leitura envolve apreensão, apropriação e transformação de significados a partir de um documento escrito. Essa seria, digamos assim, o sentido amplo da leitura que a gente pode estabelecer, independente da língua da qual a gente esteja lendo. O ato de ler, ela pode ser explicado através dessa citação. Porém, essa apreensão, essa apropriação e essa transformação de significados, ela não é um ato especificamente partindo de uma memorização visual e de uma decodificação. Conforme Freire nos mostra, ler não é simplesmente memorizar o que você está vendo, o que você está presenciando, muito menos decodificar. Como assim decodificar? É você se apropriar do código em si e você decodificá-lo, ou seja, vamos supor, você pega uma palavra, lata. A lata é formada por 4 letras, 2 sílabas, e ela está inserida numa frase, e a partir daí você vai decodificando em unidades menores até você chegar em unidades maiores. Essa apreensão, essa apropriação, a transformação de significados, ela não se limita a esses 2 elementos, a memorização visual e a decodificação. Na verdade, a leitura ela é muito mais ampla, é uma ação que vai muito além do que a gente falou, do que a gente viu anteriormente. É uma atividade tão complexa que existem várias linhas de como que a gente pode estudar, como que a gente pode lidar com a leitura. A gente vai partir dessa palestra, de que a leitura ela é concebida pela perspectiva do interacionismo. Como assim? Nesse trabalho, a leitura vai ser um processo interativo entre o leitor, o texto e o autor. Ou seja, o autor produz um texto direcionado ao leitor. Porém, a leitura ela vai envolver, no caso, conhecimentos de mundo por parte do autor, a materialização dessa escrita a partir de um texto, e o leitor, ele já com seus conhecimentos prévios, que ele já adquiriu ao longo da vida, também pelo conhecimento da língua que ele tem, ele vai entrar em contato com esse texto e, a partir daí, ele vai construir significados. Por isso que o nome dessa teoria é do interacionismo, ou seja, a leitura ela é um espaço de interação entre esses 3 elementos. Tudo bem? Porém, com o avanço dos estudos nessa linha, principalmente envolvendo a psicologia, a linguística, a pedagogia também, observou-se que atualmente a gente poderia colocar um 4º elemento nessa tríade, que no caso seria o suporte. Pelos estudos atuais, a leitura ela vai ser processada através do autor, do texto, o leitor e, por sua vez, esse 4º elemento, que é o suporte. Ele pode ter um nome um pouco diferenciado, porém, o conceito dele é mais simples do que vocês podem imaginar. Bem, o que é o conceito de suporte? Suporte nada mais é do que Frankel nos mostra, que o suporte é um meio físico ou virtual a partir do qual o texto se materializa. O conceito pode ser um pouco abstrato, assim, porém, se a gente vê os exemplos, a gente pode perceber que ele é bem simples. Quando a gente fala que o meio físico, virtual, no qual o texto ele vai se materializar, ele vai se concretizar, a gente poderia citar alguns exemplos aqui, como o livro, ou então o post-it, ou então um muro, onde pode se fazer um grafite, enfim. E aqui a gente pode falar de vários exemplos.
por exemplo, um papel, ou então, se você escrever numa areia da praia, ou então se você escrever, por exemplo, numa caixa de papelão, ou enfim, existem vários suportes no nosso mundo. E com o avanço da tecnologia, com o avanço as próprias criações atuais, a quantidade de suportes ele vai aumentando, tudo bem? Agora, como a gente falou aqui, existem meios físicos e também virtuais. Muita gente, quando entende esse conceito de suporte, fica muito centrado em relação aos meios físicos, aos meios concretos, palpáveis. Porém, como a gente vai ver mais à frente, esses elementos eles também podem ser virtuais. Tudo bem? Então, mas aí o que acontece? Nós vimos anteriormente que a leitura, pela perspectiva do interacionismo, ela é feita através do processamento. O processamento da leitura é feito através do leitor, do texto e também do autor. Só que, como a gente viu, há um quarto elemento nesse conjunto, que é o suporte, mas aí fica o questionamento. Por que o suporte ele é importante? Por que ele é relevante a ponto de ele começar a fazer parte desse processo da leitura, independente da língua, seja ela português, o inglês, enfim. Por que o suporte ele vai ser importante neste momento? Segundo Chartier, citado por Altieri, a seleção do suporte influencia no processo da leitura. Simples assim. Dependendo do suporte que você escolhe, que você seleciona, a leitura ela vai se dar de um jeito. Ela vai ser impactada, ela vai ter no momento quando o autor ele opta por um suporte e não o outro, isso afeta a leitura. O processamento da leitura ela é afetada pela escolha do suporte. Tudo bem? Para deixar isso mais palpável, enfim, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que você quer você quer vender um produto. Esse produto, vamos supor que esse anúncio ele tem que ser, como é o objetivo dele? É feito através, o objetivo dele é vender esse produto, ele tem que ter o máximo, essa mensagem, ele tem que ter o máximo de informações, ele tem que ser direto, ele tem que otimizar o tempo de leitura em relação ao público, ao leitor, e em relação a todos esses elementos, a gente pode imaginar... e um outro detalhe também. Além disso, eu quero impactar o máximo de pessoas com esse anúncio. Vamos supor que eu escolha, por exemplo, um folderzinho, um papel pequeno, e nele existem todas as informações contidas nesse folder. Pode ser que você consiga esse objetivo, desse anúncio impactar muitas pessoas, com o mínimo de informações que tenham nele, enfim. Porém, vamos supor que, em vez disso, você escolhe um outdoor. Só de você trocar de um folder para um outdoor, isso vai impactar diretamente na leitura. O folder, se a gente comparar o outdoor e o folder ele é muito mais... ele é mais fácil de fazer? Sim, ele é mais barato, porém, a durabilidade dele é muito menor. Talvez ele não alcance tantas pessoas como deveria. Agora, se eu optar por um outdoor, ele vai ter uma durabilidade muito maior, ele vai ter um alcance de pessoas muito maior, dependendo de onde ele estiver posicionado, ele vai estar comunicando. Isso, por sua vez, vai afetar o processo de leitura, de compreensão, enfim.
muito maior do que um simples folder. Então, a partir desse pequeno exemplo, a gente pode observar que a escolha do suporte para o processamento da leitura, ela vai interferir na compreensão do texto. E isso a gente pode observar que existe uma relação muito profunda entre a escrita, a leitura e o suporte também ao longo da história. Porque, dependendo de como, ao longo do tempo, o ser humano ele foi desenvolvendo vários tipos de suportes. Desde lá da escrita cuneiforme anticristo, por exemplo, quando a escrita surgiu há mais de 5 mil anos antes de Cristo, existiam suportes ali muito mais, claro, primitivos do que hoje, e ao longo desse passar do tempo, várias tecnologias foram sendo desenvolvidas e, por sua vez, foram criando novos suportes para os textos se materializarem. E é um dado interessante também que, ao longo do tempo, essas mudanças elas começaram a ficar mais rápidas. Se a gente pegar numa linha evolutiva, temos aí escrita cuneiforme com argila, com pedra, com madeira, há 4 mil anos antes de Cristo. Quando o papiro surgiu no Egito, há 2.400 anos antes de Cristo, mais ou menos no século I, em Roma, houve uma passagem da escrita que antes a escrita com a influência do papiro, era feita em pergaminhos. Aí, a partir do século I depois de Cristo, em Roma, foi desenvolvido o Codex, ou seja, a encadernação, e aí, por sua vez, surgiu o livro, como a gente conhece atualmente. No século XV, surgiu a prensa de Gutenberg, que possibilitou a massificação de textos e também a impressão deles. A publicação ficou muito mais simples do que era feito anteriormente. E com o século XIX, principalmente o século XX, foram surgindo novas tecnologias que foram possibilitando novas formas de publicar e também de fornecer o suporte aos textos e, por sua vez, influenciando diretamente na leitura, no processo da leitura. E conforme eu falei antes, com o passar do tempo, foram surgindo novos suportes e também surgiram novos suportes de uma maneira muito mais rápida. E o ponto que eu queria chegar agora é principalmente em relação ao que a gente chama de suportes digitais. Principalmente no final do século XX para o século XXI, surgiram um conjunto de tecnologias que são chamadas digitais, que não só impactaram diretamente no nosso dia a dia, na nossa relação social, nas nossas relações econômicas, políticas, enfim, mas principalmente influenciou diretamente a leitura com esses suportes digitais. Só para a gente ter uma noção de qual é o conceito atrelado aos suportes digitais. Bem, os suportes escritos no formato digital, segundo Levi, se caracterizam por uma tecnologia capaz de transformar a linguagem em um conjunto de números 0 e 1, uma linguagem binária, os quais são processados, convertidos e dispostos em telas de computadores. Então, através dessa criação das tecnologias digitais, surgiram equipamentos capazes de ter uma capacidade de processamento, de conversão e de exibição muito maior do que a gente existia, por exemplo, em relação às tecnologias analógicas. E aí nós temos alguns exemplos de suportes digitais, como o notebook, como também o exibidor de livro eletrônico e também o smartphone. A gente pode até dar um destaque maior em relação ao smartphone, que ele é mais comum, não só no Brasil, como também no mundo todo. Ele é uma tecnologia mais acessível e, em relação aos outros, tem um custo-benefício muito menor.
Porém, esses aqui são alguns exemplos de suportes digitais que a gente encontra hoje em dia. Mas aí que tá. A leitura, ela vai ser igual nesses novos suportes? Ela vai acontecer da mesma forma? Ela vai ser do mesmo jeito? Enfim, ela é feita de uma maneira igual? Não, ela não vai ser. Como a gente vai ver mais à frente, existem alguma série de características que vão impactar diretamente na leitura a partir dos suportes digitais. E eu até queria destacar que essa leitura nos suportes digitais atuais, ela está presente não só nas pessoas que trabalham diretamente com tecnologias digitais, mas também com um público praticamente geral, desde uma dona de casa, desde um dono de casa, enfim, até um empresário de uma empresa multinacional. Todos esses eles vão estar, hoje em dia, com a característica da sociedade atual, eles estarão presentes, entrarão em contato direto ou indiretamente com a leitura feita nesses suportes digitais. Bem, a primeira característica que a gente pode frisar em relação aos impactos dos suportes digitais na leitura é que o texto não é mais o mesmo. O texto ele vai se tornar o que a gente chama de multimodal, tudo bem? Ou seja, a primeira característica básica que vai impactar na leitura a partir dos suportes digitais é que o texto ele não vai ser mais o mesmo como a gente conhece, principalmente ele feito num suporte impresso. O texto ele vai adquirir uma série de características que a gente vai chamar de multimodalidades, ou seja, um texto multimodal. Bem, no suporte impresso, seja em um livro, num jornal, enfim, num caderno, o texto ele passou a ter limitações de composição, ou seja, o texto quando o texto é impresso, ele vai ficar limitado nas páginas na qual houve impressão, seja no jornal, seja em um livro, numa encadernação, enfim. O texto ele vai ficar limitado a essa página. Ele não vai a disposição dele na impressão, ele vai ficar principalmente limitado ao que está sendo ao que está sendo escrito e possivelmente o que está sendo vinculado em figuras, imagens, enfim. Porém, com os suportes digitais, o texto passou a ser multimodal, ou seja, segundo Rojo, esse texto ele vai ter recursos como, por exemplo, áudios. Aí aqui a gente pode colocar sonoplastias, pode ter música, enfim, pode ser uma série de recursos de áudio imprimidas nesse texto multimodal. Ou então, esse texto ele vai ter outros recursos como cores, tipografias, enfim, ele vai ter esses outros recursos nesse texto multimodal. Ou também podem haver uma série de animações, como por exemplo o GIF, pode estar atrelado nesse texto multimodal vídeos através desse texto, podem ter, enfim, essa série de recursos animados que estão presentes nesses textos nos suportes digitais. Então, aquilo que estava limitado à página impressa agora ganha novos contornos através de outros recursos, como a gente viu aqui, áudios, tipografias, cores, enfim, também animações. Outra característica dos suportes digitais que impacta na leitura é que o leitor, ele se liberta da página impressa, principalmente através dos hiperlinks. Ou seja, o leitor que lê uma tela, que lê um leitor de livros digitais, que lê
um celular, enfim, ele não vai estar preso à página impressa. Porque, por exemplo, vamos supor, no suporte impresso, a leitura ela vai estar centrada nas páginas. Como assim? Vamos supor, observem aqui a imagem dessa garota lendo um livro. No momento quando ela terminar essas 2 páginas, ela automaticamente ela vai ter que passar essa página para ler a seguinte e assim sucessivamente até terminar o texto. Ou seja, quando a gente fala que a leitura é centrada nas páginas, quer dizer que a leitura, ela, no suporte impresso, ela é linear. Ou seja, ela vai estar lendo, o leitor vai estar lendo uma linha, depois vai passar para outra, e assim vai passar para uma outra linha, depois outro parágrafo, do outro parágrafo, da outra página, e assim sucessivamente. Quando nós estamos no suporte impresso, existe essa limitação. Porém, quando nós estamos nos suportes digitais, a leitura ela pode ser linkada. O símbolo de link, inclusive, é este aqui. Ó. Ou seja, quando eu estou, por exemplo, eu estou lendo um texto num suporte digital, eu posso muito bem estar lendo na linha, e aí, quando eu acho uma palavra, por exemplo, que eu não conheço, eu posso muito bem clicar nela e, se ela estiver linkada, eu posso ser levado para uma outra página que vai ter a explicação, a definição dessa palavra. Isso acontece muito em dicionários eletrônicos. Eles são todos linkados. Um exemplo que pode explicar muito bem isso é um site. Eu peguei aqui o exemplo do site da UV. Observem a página principal. Observem que cada um desses itens existem cada um desses itens existem links que levam a uma outra página. Ou seja, eu estou lendo aqui, vamos supor, eu leio esse item e esse outro, eu posso muito bem parar esse aqui e eu ser levado a uma outra página. E outro detalhe também é que a sequenciação da leitura ela não vai ser mais linear. Eu posso muito bem eu estar lendo aqui, mas depois indo para cá. Eu não fico limitado vamos supor, ao suporte escrito, a ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu posso muito bem escolher aonde eu leio. Através desses links, a linearidade é quebrada. E, por sua vez, também, o leitor ele vai ganhando uma nova autonomia em relação ao texto que está no suporte digital. Tudo bem? Inclusive, essa característica nos leva à próxima. Tá. Um outro detalhe também que é muito interessante é que, vamos supor, isso acontece muito com estudantes que têm uma graduação totalmente à distância, então que fazem disciplinas que são ofertadas à distância. Quando ele leem um material didático, vamos supor que ele está lendo lá e aí ele encontra um conteúdo que ele está lendo um parágrafo, aí no parágrafo seguinte ele tem um vídeo, uma apresentação, uma animação, enfim. Por conta da questão do texto ser multimodal, existe esse recurso que pode ser aplicado ao texto que está no suporte digital. E por ele ser linkado, eu posso acessar esse vídeo e ser encaminhado a uma outra forma, um outro recurso que vai me auxiliar na leitura e na compreensão do conteúdo tratado ali. Então, conforme falei, no caso, principalmente dos estudantes que têm graduações totalmente à distância, então disciplinas ofertadas à distância, todo o material didático é recheado de links, que formam uma série que a gente chama de hiperlinks. Ou seja, através de uma página eu posso ir acessando a outras. E aí, justamente,
em relação a essa característica que nos leva à próxima. Uma outra característica que impacta a leitura nos suportes digitais é que a leitura ela é interativa e principalmente relacionada à capacidade de edição. Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, em relação à capacidade de edição, isso me lembra muito um caso quando eu impresso livro. Eu tenho os meus livros e tudo mais. Quando eu era mais novo, eu tinha esse hábito de emprestar livros. Eu, particularmente, não faço isso mais. Porque, às vezes, algumas pessoas devolviam meus livros e estavam com risco. Ou então, ele anotou alguma coisa, enfim. Isso me deixava profundamente irritado, porque eu tenho um carinho muito grande pelos meus livros. E uma vez quando você está no seu livro e aí você escreve, ou então você risca, ou então você faz alguma coisa, você deixou a sua marca ali. Por mais que você apaga, o seu livro ele ficou marcado. Porém, quando a gente pensa em textos e também na leitura com suportes digitais, isso pode ser feito de uma maneira muito menos traumática. Como assim? No suporte impresso, os registros nas páginas não podem ser alterados, conforme eu acabei de falar. Uma vez escrito, uma vez registrado ali, você pode até apagar, mas a composição do papel, enfim, ela ficou alterada. Agora, no suporte digital, existem muitas ferramentas de edição. Por exemplo, eu pego um arquivo no Word, então principalmente um arquivo PDF. Eu estou lendo, vamos supor que eu achei uma passagem muito interessante, ou então que se você tiver um contexto acadêmico, enfim, vamos supor que eu queira citar aquela parte ou para o meu artigo científico, ou então para o meu TCC, para a minha dissertação de mestrado, eu posso muito bem ir nessa parte e frisar, eu posso muito bem aqui sublinhar. Isso não vai alterar profundamente o texto, porque eu posso muito bem vir apagar e ele vai voltar como ele era antes. Como também eu posso muito bem fazer isso e, por exemplo, arquivar aquilo que eu falei, deixar marcado, ou frisei aquela parte, eu posso deixar marcado e também eu posso salvá-lo e eu posso usá-lo futuramente. Ou então, por exemplo, tem uma parte do texto que está que eu não entendi muito bem, ou então, enfim, eu posso vamos supor que eu acho um vídeo de um outro especialista explicando esse conceito. Eu posso muito bem vir nesse trecho, formar um link com ele e pegar aquele vídeo que explica esse conceito, linká-lo e fazer essa edição em relação a esse trecho. Ou seja, existem muitas formas da gente editar através dessas várias ferramentas no texto que está no suporte digital. Por isso que eu falei formas menos traumáticas, conforme eu falei anteriormente. E principalmente para quem estuda através dessa forma, é um recurso muito interessante para, enfim, otimizar as pesquisas, enfim. E também poupa muitas vezes o tempo na hora de você reler um documento, em vez de você lê-lo todo integralmente, como você já leu em outro momento, você o deixou marcado, você frisou qual que é a parte mais interessante, ou então qual que é a parte menos interessante, enfim. Essa é a questão da capacidade de edição nos textos com suporte digital e que afetam diretamente a leitura. Uma outra característica que a gente pode ressaltar aqui também é relacionada à tradução intersemiótica, ou seja, da escrita leitura verbal para não verbal e vice-versa. Calma, pode parecer um pouco complicado, mas depois que a gente vê o conceito dele e o exemplo, vai ficar muito mais fácil. Bem, qual que é o conceito de tradução intersemiótica? Esse conceito foi desenvolvido por um linguista
tcheco chamado Roman Jakobson. Ele que diz mais ou menos o seguinte: a tradução intersemiótica consiste na transmutação de um signo para outro signo de outra semiose. Calma. Vamos ver um exemplo simples associado a isso. Vamos supor que eu tenha o livro O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Ele inicialmente, lá no início do século XX, se não me engano, na década de 20, o Tolkien escreveu esse livro. Não só esse, como também toda a trilogia do Senhor dos Anéis, como também Silmarillion, o Hobbit, enfim. E aí, o que seria a tradução intersemiótica? No início do século XX, foi criado o filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Ou seja, eu tenho aqui um conjunto de signos escritos, principalmente escritos, e eu os traduzi através de um outro sistema de signos que é o audiovisual. Ou seja, eu parti da escrita puramente e fui para um outro sistema semiótico, que no caso seria o filme. E aqui vai estar atrelado tanto a fala, o texto falado, né, no caso os diálogos, como também as imagens. Aquilo que está sendo filmado, captado pelo som, enfim. Por isso que a gente fala leitura verbal, ou seja, aquela só com palavras, para não verbal, ou seja, aquela que utiliza imagens, enfim, tudo aquilo que não utiliza palavras. Tá, mas o que estaria relacionado especificamente ao texto, no caso, ao texto que está no suporte digital? Vamos supor que eu esteja no meu leitor de textos digitais, eletrônicos, e eu estou lendo, vamos supor, um conceito de alguma disciplina. Vamos pegar um caso acadêmico. Eu estou numa disciplina e essa disciplina apresenta um conceito específico. Se eu for um leitor que eu aprendo melhor de uma maneira visual, ou seja, em vez de eu de ler textos escritos, eu aprendo melhor com elementos imagéticos, ou seja, com imagens, enfim. Eu posso muito bem ler esse texto. Depois, eu posso vir e desenvolver um infográfico, eu posso desenvolver um mapa mental, eu posso desenvolver um mapa conceitual, enfim. Se esse conceito envolver muito gráfico, números, eu posso desenvolver um gráfico. É isso que entraria a questão da tradução intersemiótica. Os textos digitais, por eles serem multimodais, os textos no suporte digital, por eles serem multimodais e também eles terem uma grande capacidade de edição, eu posso muito bem fazer isso. Eu posso pegar um texto puramente escrito e transformá-lo em um texto imagético, por exemplo, e vice-versa. Se, por exemplo, tem uma imagem e eu sou um estudante que eu prefiro mais ler, eu anoto, faço mais anotações, eu posso fazer isso também no caminho inverso. Isso graças à capacidade de edição e também do texto ser multimodal quando ele está no suporte digital. É por isso que utilizamos aqui o conceito de tradução intersemiótica. Outro aspecto também, outra característica ligada aos suportes digitais na leitura, uma outra característica que impacta diretamente na leitura, é que os livros, até coloquei essa frase aqui, os livros no livro, ou seja, relacionado ao armazenamento ilimitado. Esse aqui talvez seja um dos impactos mais, digamos assim, concretos que a gente tem quando a gente lida com textos em suportes digitais. Devido à questão física, o suporte impresso ele possui volume, peso, medidas, enfim. Devido a essa questão concreta, que está atrelado ao suporte físico, ao suporte impresso, os livros,
por exemplo, vocês vão pegar o caso dos livros, eles vão ter volume, eles vão ter peso, eles vão ocupar, por exemplo, lugar, um espaço considerável nas nossas mochilas, por exemplo, nas nossas estantes, nas bibliotecas, enfim. Eles vão ter uma presença material muito grande. Agora, um caso que eu queria trazer é de um escritor francês, que é o Marcel Proust, que o livro dele a obra em si se chama Em Busca do Tempo Perdido. E essa obra ela é dividida em 7 volumes, todas essas aqui. Ou seja, olha só a quantidade de páginas, de letras e também olha o peso. Imagine, vamos supor, eu queira ler esse livro. Olha só o que eu terei pela frente se eu optar por o suporte físico. Olha só quantos livros tem dentro de um livro só. No caso aqui eles são separados, né, por volume, enfim. Mas olha só o desafio que eu vou ter se eu optar pelo suporte impresso, pelo suporte físico. Porém, quando a gente olha para o suporte digital, esse problema, digamos assim, que ele não existe, porque eu posso muito bem aqui vir para um leitor de livros eletrônicos e esse problema acaba. Toda aquela quantidade de livros, de peso, enfim, tudo isso cabe exatamente nesse aparelho aqui. Então, todo aquele peso que você carregava nas costas, toda aquela preocupação com sua coluna, enfim, aqui você não vai ter mais com esse suporte digital. Aliás, há um dado interessante que você já parou para se perguntar quantos mais ou menos livros cabem em um leitor digital? Pois é, eu fiz uma pesquisa rápida e, por exemplo, um Kindle que ele tem uma capacidade de 4 GB, ele cabe aproximadamente 1.100 livros. Olha só, imagine 1.100 livros sintetizados em um aparelho que pesa menos de 1 quilo. Olha só, por isso que eu falei aqui a questão do armazenamento ilimitado, coloquei uma interrogação. Porque com maior desenvolvimento das tecnologias digitais, enfim, maior a capacidade vai ser de armazenamento dentro desses suportes digitais. E olha que eu estou falando de um Kindle. Imagine, por exemplo, de um notebook com 1 terabyte. É uma coisa bem considerável. E logo depois nós temos essa característica que está ligada aos suportes digitais, nos impactos que os suportes digitais causam na leitura, que é o texto na palma da mão, ou seja, o acesso à leitura. Quando a gente olha as tecnologias digitais, elas, isso não só na leitura, mas também a informação, enfim, elas proporcionaram um acesso muito grande para o leitor, para quem quer buscar informação, enfim. Ou seja, ficou muito mais acessível, ficou muito mais fácil você, neste caso aqui, ter acesso à leitura. O que antigamente era mais difícil, hoje ficou muito mais fácil. Principalmente, vou voltar ao caso dos estudantes à distância, principalmente as pessoas que fazem a graduação, então, disciplinas à distância, elas, através dos suportes digitais, elas têm um acesso à leitura muito mais rápido, muito mais democrático, enfim. O que antes você ficava limitado às apostilas, aos livros, tudo ficou sintetizado, tudo ficou resumido a um aparelho, como, por exemplo, o smartphone. Tem muita gente que estuda, tem muita gente que lê só com este aparelho. Tudo bem? Mas aí que tá. Com todas essas características que nós vimos em relação aos impactos ligados aos suportes digitais dos textos que estão nos suportes digitais, esses impactos ligados à leitura atualmente, como é que fica o suporte impresso? É aí que eu recorro a Andreotti,
que essa citação dela é muito interessante, que pode muito bem explicar como que ficaria a questão do suporte impresso e o digital atualmente. Ela nos diz que é importante frisar que a leitura em telas não se coloca como oposto à leitura tradicional de livros impressos. São dois fenômenos datados de diferentes épocas que coexistem atualmente e que podem continuar existindo simultaneamente sem anular a importância um do outro. Ou seja, não é uma relação de concorrência, mas sim é uma relação de coexistência. Não é que com o surgimento dos suportes digitais vai sumir os suportes impressos, físicos, enfim, eles vão sumir. Na verdade, vai haver uma nova coexistência entre os dois. E, conforme eu falei, não é que o livro ele vai sumir, ele nunca mais vai existir, enfim. É que, com o surgimento dessas novas tecnologias digitais e também com, por sua vez, a criação de suportes digitais, novos fenômenos, principalmente ligados à leitura, surgiram e que eles estão coexistindo justamente com a leitura do suporte, a leitura feita nos textos que estão nos suportes físicos e concretos, digamos assim. Porém, antes da gente encerrar, eu também queria trazer um questionamento final, que da mesma forma que nós temos a questão da coexistência do suporte impresso com o suporte digital, ou seja, a leitura feita em telas, a leitura feita em suportes físicos, a gente também tem que acrescentar um outro questionamento, uma outra reflexão em relação a isso. E para introduzir essa última reflexão, eu vou recorrer a um livro que eu acho sensacional, que é O Pequeno Príncipe. Essa obra aqui, ainda que ela seja ela foi feita pelo escritor francês o Antoine Exupéry, ainda que ela seja uma obra infanto-juvenil, na verdade, a grandiosidade dela, a importância dela está justamente nessa aparente ingenuidade, que na verdade esse livro é sensacional. E uma das partes dele diz respeito a um personagem que é o Acendedor de Lampiões. Para quem não leu esse livro, o narrador, que é o aviador, ele encontra em uma das viagens que ele faz, ele encontra um personagem que é o Pequeno Príncipe. Ele vivia num planeta e ele ficou cansado daquela vida e começou a viajar por outros planetas. E ao longo da história, ele foi visitando outros planetas. Se não me engano, no quarto planeta que ele visita, ele encontra essa figura aqui, que é o Acendedor de Lampiões. O que é a história do Acendedor de Lampiões? Ele é uma pessoa que ele tinha uma função. Ele apagava e acendia um lampião que existia no planeta. Ou seja, de manhã ele apagava o lampião e à noite ele acendia o lampião. E assim sucessivamente. Era a norma dele, era a regra que ele seguia. Porém, com o tempo, o planeta na qual ele vivia foi diminuindo. Por sua vez, ele foi perdendo massa, ele foi perdendo volume, e a rotação dele também foi diminuindo. Ou seja, o dia ele passava como se fosse num piscar de olhos. No momento quando você piscava, já era dia, e na outra piscada já era noite, e essa era a vida na qual ele estava. Quando o Pequeno Príncipe ele chegou nesse planeta, ele se deparou com essa cena e até perguntou: poxa, Acendedor de Lampiões, por que você ainda está nessa função? Aí ele fala: porque é o que eu sei fazer, essa é a minha obrigação e eu estou acendendo e apagando lampiões. Tá. O que isso tem a ver com a reflexão que eu queria trazer? Basicamente é o seguinte: as mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo atualmente, conforme eu falei no início da palestra, elas estão acontecendo muito rápido. O que antes demorava séculos, décadas, hoje em dia, de um semestre para o outro, já temos novas tecnologias,
enfim, já temos novos recursos, e isso chega cada vez mais rápido no nosso dia a dia. E isso influencia diretamente não só na leitura, mas também nas nossas relações sociais, enfim. Qual o ponto que eu estou querendo chegar? Você pode muito bem não acompanhar isso. Ou seja, você pode muito bem abrir mão dessa mudança e ficar como você era antigamente, como você aprendeu, enfim. Porém, a vida, o tempo, e ele vai mudar. Aliás, ele muda. E por sua vez, o mundo muda também. E se você não acompanhar essa mudança, pode ser que aquilo que você faz pode ficar ultrapassado. Você pode ficar apagando e acendendo lampiões e não se dando conta que o mundo à sua volta, ele talvez você não se encaixe mais nesse novo contexto. E aí o que isso tem a ver com a leitura relacionada aos textos nos suportes digitais? Pode ser que essa leitura nessas novas tecnologias digitais, se você não acompanhar, se você não se inteirar, se você, enfim, se você não se adaptar a essas novas tecnologias, essas possibilidades que esses suportes digitais eles proporcionam, talvez você possa ficar deslocado nesse novo mundo que nós vivemos. Enfim, são só questões que a gente trouxe, que a gente trabalhou aqui, e que eu achei interessante de trazer isso a vocês, porque eu acredito que isso impacta, isso seja muito relevante, principalmente no contexto atual que nós estamos, não só tratando do contexto acadêmico, científico, da graduação, da pós-graduação, enfim, mas também nos vários outros contextos sociais nos quais nós estamos. Enfim, essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Gente, então a gente pode abrir para as perguntas, para as colocações, para questionamentos também que vocês que surgiram ao longo da fala, enfim. A Mabel, ela pergunta aqui, poderia surgir um bom suporte virtual para ler livros em PDF? Eu acredito que a leitura, um suporte virtual ideal, está muito relacionado a você. Ou seja, isso é muito particular. Qual o ponto que eu estou querendo chegar? Dependendo do seu estilo de vida, dependendo, enfim, é um caso muito, muito particular a escolha de um suporte digital ideal. Quer ver um exemplo? Vamos supor, nós temos muitos estudantes que fazem o curso totalmente à distância. Muitos deles, inclusive, optam pela UEV, não só para ela ser uma excelente universidade, mas também que o curso que ela oferece, as disciplinas, enfim, que a maioria são totalmente à distância, tirando alguns que têm práticas presenciais, muitos escolhem por causa da flexibilidade. Como assim? Muitos eles têm um emprego ao longo do dia, eles estão trabalhando, às vezes até dois, eles estão em outro turno, no contraturno, enfim. E aí, dependendo do estilo de vida que ele tem, por exemplo, se ele se acorda muito cedo, passa muito tempo no transporte público, chega no trabalho, e aí depois ele tem que sair, tem que voltar para casa, ou então vai para outro turno, então tem um outro compromisso, às vezes essa pessoa ela se interessa mais por um Kindle, ou então, por exemplo, com um tablet, justamente por causa dessa mobilidade. Tem outras pessoas que elas são mais, digamos assim, vou usar essa palavra, mas elas são mais fixas.
por exemplo, elas estão mais em casa, ou então o trabalho no qual elas estão sentadas em frente ao computador. E aí tem gente que prefere usar o desktop ou então o notebook para fazer essas leituras. Então, eu acredito que a questão da sugestão ela está muito mais ligada a qual é o seu estilo de vida, como que você faz essas leituras, e acredito que o suporte digital de leitor, não só de livros de PDF, enfim, ele vai estar muito mais em função disso do que a minha sugestão. Então, digamos assim, qual a minha orientação que eu sugiro? Analise como que é o seu estilo de vida. Se ele permite uma maior transição, ou então você está mais fixo no local, eu acredito que, por exemplo, se você tiver muita movimentação, ou então uma transição maior, um Kindle, ou então um tablet, ou então até um smartphone, no caso tem que ser uma tela maior, porque senão pode cansar mais a vista. E se o seu estilo de vida for mais parado, mais fixo, não parado, mas fixo, assim, que você transite menos entre os lugares, eu acredito que um notebook, um desktop, um computador de mesa, acho que vai ser vai ser melhor neste caso. Tudo bem? Bem, agora a Indiara, ela fez uma pergunta aqui. Ah, não. É a questão de certificados, A questão de certificados, ela que vai te responder, Indiara. Bem, vamos lá. Agora do Danilo aqui. Leonardo, gostaria que desse dicas para melhor concentração na leitura digital e quanto ao desapego dos nossos livros impressos. Tenho muita dificuldade para desapegar do livro físico, seja para estudo ou leituras pessoais. Também gostaria de saber qual o melhor equipamento para a leitura digital. Bem, o que acontece? Eu sou muito... eu também tenho meus livros, eu tenho muito carinho por eles. Eu acredito que seja o maior bem que eu tenho, um dos maiores bens que eu tenho. Só que, principalmente a partir de 2010, mais ou menos, quando eu fiz minha primeira graduação, mas eu acabei desistindo e fiz letras, enfim. A partir desse processo que eu comecei a utilizar o computador, enfim, eu comecei a utilizar esses suportes digitais para leitura. E aí, exatamente isso que a Andreotti falou anteriormente, foi coexistindo. Então, não é que eu vou optar por um suporte técnico, suporte digital com a leitura digital que eu vou desapegar dos meus livros impressos. Tudo bem? Não é isso. Você pode muito bem, os dois podem conviver tranquilamente. Agora, você falou num ponto muito importante que é a questão da concentração. O que acontece? A concentração, eu acredito que ela esteja muito ligada ao foco. Foco e também com a distração. Se, por exemplo, dependendo do suporte digital que você utilizar, por exemplo, notebook, eu sugeriria que você desse conta do ambiente à sua volta no qual você está. Por exemplo, observe que, se, por exemplo, o lugar onde você está tá bem organizado, se ele está limpo, se ele tem muito barulho em volta, se você mora com outras pessoas, veja um local um pouco mais silencioso, ou então avise as outras pessoas que você está lendo naquele momento, se você estiver estudando, enfim, que você está lendo naquele momento não pode ser interrompido, ou então para falar um pouco mais baixo. Por exemplo, notebook, deslogue das suas redes sociais, porque de repente vai aparecer uma janela de pop-up de alguma atualização, enfim. E aí isso vai tirar a sua atenção. Então, veja também, enfim, essas questões vão melhorar muito a questão em relação à concentração. Um outro detalhe também, existem algumas pessoas que são mais fotossensíveis, ou seja, a questão da claridade da tela. Não só o Kindle, enfim, o notebook, o tablet, todos esses, atualmente, eles já têm uma regulagem da claridade. Ou seja, se uma pessoa for muito sensível à tela, ao brilho da tela, você pode diminuir essa intensidade da luz.
E aí, por sua vez, vai ser muito mais fácil, vai ser muito menos, digamos assim, irritante aos olhos e a sua concentração vai aumentar. Tudo bem? Vi mais outra pergunta aqui. O Christian Rodrigues falou aqui. Certa vez eu ouvi de alguém que, para ler bem de forma constante, também é necessário escrever bem de forma constante. O senhor concorda? Concordo só totalmente. O que acontece? A leitura ela está totalmente ligada à escrita. Quanto mais é diretamente proporcional. Quanto mais lê, melhor vai escrever, e quanto mais você escrever, melhor vai aprimorar a sua capacidade de escrita. E é interessante isso porque há um detalhe também que quando a gente produz textos, nós não só assim, porque a nossa escrita ela está muito relacionada ao registro impresso, enfim, mas também quando a gente lê muito, também produzimos textos orais. Então, ou seja, a nossa fala, a nossa interação oral com o outro, ela também vai melhorar, ela também vai ser aprimorada. Eu concordo plenamente o que você falou dessa sua fonte aí, enfim, mas realmente, quanto mais a gente escreve, lê, e quanto mais a gente lê e escreve, perdão, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, quanto mais a gente escreve, melhor a gente lê, e assim sucessivamente. O Christian falou de novo. Ó. Há alguns anos, o suporte impresso era muito mais comum, ler em papel. Era praticamente a única opção. Hoje em dia, existem livros suportes, inclusive eletrônicos. Em sua opinião, no que diz respeito às crianças, seria interessante, primeiro, contato das crianças nesse suporte impresso ou já inserir nos suportes eletrônicos? Como acontece atualmente? Excelente pergunta sua. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu vou falar como professor de língua portuguesa, de linguagens, enfim, na perspectiva da linguística. Embora na minha formação eu tive disciplinas pedagógicas relacionadas ao desenvolvimento da aprendizagem, da psicologia da educação, enfim. Então, é claro que um pedagogo, um psicólogo, eles poderiam explicar melhor do que eu, tudo bem? Mas o que acontece? A criança, ela também tem que ter um desenvolvimento motor durante o seu desenvolvimento psicossocial. Se você só introduzir elementos de suporte digitais, pode ser que afete esse desenvolvimento motor dela. Como, por exemplo, passar uma página, quando você pega uma página de livro impresso, quando você passa, você faz um movimento de pinça. É claro que para nós que já estamos crescidos nós já temos isso desenvolvido. Agora, se uma criança que não tem isso, que não desenvolve essa ação de pensar, utilizar principalmente o polegar, se ela não desenvolver isso, quando ela for, por exemplo, escrever, pegar um lápis, esse movimento dela pode estar comprometido e, por sua vez, pode comprometer a escrita e assim sucessivamente. Qual o ponto que eu estou querendo chegar? É importante também a questão de introduzir junto à criança os suportes físicos, tudo bem? É importante que ela tenha esse contato, porque vai desenvolver a capacidade motora dela, tudo bem? E é claro que é tudo uma questão de ponderação. Se você, não é que nós não devamos só colocar, por exemplo, na frente dela um tablet, um celular, ou enfim. E também não quer dizer que ela não tem que ter contato com isso. Vai partir principalmente dos responsáveis, dos pais, mães, enfim, depende dos vários núcleos familiares que existem hoje em dia, como que vai administrar isso. Tudo bem? Acredito que essa é uma saída mais, não só racional, mas também mais prudente. Tudo bem? Aí você fez uma complementação da pergunta aqui, peraí. No caso dos adultos... Opa.
No caso dos adultos, por mais que eles passem a maior parte do tempo em suportes eletrônicos, seria interessante dedicar um tempo ao suporte impresso também? Eu acredito que sim. Fazer um momento aqui da merchandising aqui e também fazer uma hidratação da voz, porque o professor gosta de falar. Enfim, eu acredito que realmente nós não devemos eliminar de vez o suporte impresso, o suporte físico, que ele ainda está presente na nossa vida. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja numa reunião de trabalho e nessa reunião de trabalho tem um quadro com pincel atômico, enfim. Muitas empresas, por exemplo, inclusive a UVV, ela tem salas de aula com uma estrutura, uma tecnologia bem avançada, inclusive de quadros eletrônicos, enfim. Mas ela também ainda tem muitos quadros, muitos quadros com pincéis atômicos, enfim. Vamos supor que nessa reunião de trabalho, o profissional ele precisa fazer uma apresentação, fazer uma anotação, alguma coisa do tipo, e aí você precisa interagir daquela forma. É um suporte físico, enfim, que você precisa lidar com aquilo. Então, nós não devemos eliminar de vez essa interação, não só com a leitura, mas também com a... nós não devemos eliminar de vez a leitura e também nessa interação com os textos, enfim, nos suportes físicos. Nós devemos coexistir, tudo bem? Existem momentos nos quais é mais importante utilizar os suportes, a leitura dos suportes digitais, como também tem momentos nos quais é importante a leitura nos suportes físicos. Tudo bem? Gente, é o seguinte, foi muito importante a participação de vocês, eu agradeço muito. Quem tiver, nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. Quem quiser ainda tiver alguma dúvida, pode me procurar no meu e-mail institucional, que eu vou colocar aqui. Ou então, se você é estudante da UEV, principalmente se for utilizar o AVA, e for nosso estudante de alguma das nossas disciplinas, você pode me procurar lá na central de mensagens, tudo bem? É lá no canto superior direito no AVA. Obrigado por compartilhar esse momento. As perguntas que foram feitas foram muito pertinentes. E é claro, quem quiser participar mais depois, podem me procurar, tudo bem? No mais, uma excelente aula. Fique com Deus, bons estudos e acompanhe no site da UEV as outras palestras que nós vamos ter ao longo do tempo, tudo bem? Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.